Beleza. Valeu, Vitor. Obrigadão. Galera, então olha só. Primeiro tipo de fórmula, tá? Fórmula percentual ou centesimal. Você vira assim e fala para mim, mas não sei nada de química. Eu não acredito nisso, tá? Porque química é bem fácil, é bem de boa. Mas vamos supor, né, que você fala isso para mim, né? Galera, isso aqui você vai ter que saber. Por quê, gente, que você vai ter que saber isso daqui? Isso aqui é só cálculo de porcentagem. Então, se eu chamar um menino lá do 9º ano, gente, por exemplo, ele vai dar conta de resolver isso, porque ele sabe calcular porcentagem, tudo bem? Beleza? Então, é só porcentagem, tá bom? Então, tá aí, fórmula percentual ou centesimal, ó. Ele indica a porcentagem em massa de cada elemento na substância. Você não dá conta, a gente, calcular a porcentagem? Então, o total sempre são quantos por cento? 100%, não é? Então, o total é 100%. A massa do elemento carbono, X%, do elemento hidrogênio, Y%. Então, é o que eu vou te mostrar aqui, ó. Essa substância aqui, o CH4, é o metano, certo? Então, galera, eu consigo calcular a massa total do CH4, não consigo? Te passei que a massa do carbono é 12 e que a massa do hidrogênio é 1, certo? Então, como é que a gente calcula a massa do metano? Então, eu vou pegar a massa do carbono, que é 12, vezes 1, porque tem um carbono, certo? Beleza? Que dá 12. E eu vou pegar a massa do hidrogênio, que é 1, e vou multiplicar por quanto? Por 4, porque tem 4 hidrogênios, certo ou não? Qual é a massa do CH4? Não são 16? Todo mundo concorda comigo ou não? 16 é a massa total. O total são quantos por cento? 100, não é? Então, se eu for calcular a porcentagem, eu gosto de fazer com regra de 3. Mas às vezes você gosta de fazer direto, às vezes você é bom em matemática, quer fazer direto, tranquilão. Então, eu vou fazer regrinha de 3, certo? Então, primeiro eu vou fazer a porcentagem do carbono. 16 gramas é o total não é 100%? Desses 16 gramas, quantos gramas são de carbono? Dentro dos 16? Não são 12 gramas, pessoal? 12 gramas dá quantos por cento? X. Multiplica cruzado, certo? X vai dar 75%. Nesta molécula específica tem só carbono e hidrogênio, certo ou não? Se você sabe que 75% é de carbono, você sabe quantos por cento é de hidrogênio, sabe? Quanto? 25, não é? Mas eu vou colocar a conta aqui, tá? Só para te mostrar, ó. Então, hidrogênio. O total é 100%. Quanto que é o total? Não são 16? 16 gramas, 100%, certo? Só que dos 16 gramas, quantos gramas são de hidrogênio? Não são 4 gramas? 4 gramas, Y%. Multiplica cruzado, Y, 25%. Então, qual é a fórmula percentual desse composto? C, 75%, H, 25%. Difícil isso, gente? Estou te falando que essa partezinha é bem fácil, pode confiar. É mais fácil do que as primeiras aulas nossas aí, tudo bem? É bem tranquilo essa partezinha. Então, fórmula percentual é isso, porcentagem. Você vai calcular a porcentagem em massa de cada elemento. Fechou? De boa? Galera de casa, tem dúvida? Deixa eu tirar essa janelinha aqui, peraí. Vou falar. Galera de casa, tem dúvida ou não, gente? Tranquilo, é? Então, beleza. Deixa eu tirar essa janelinha irritante de novo. Vamos lá, uma hora dá certo. Beleza, então, vamos lá, galera. Segundo tipo de fórmula, tá?
fórmula mínima ou empírica, tá? Aí, galera, essa daqui, vocês têm um pouquinho mais de dificuldade. E o que eu fiz para facilitar a sua vida? Porque eu estou aqui para tentar facilitar a sua vida, certo? Eu escrevi passo a passo o que é para você fazer. Então, não tem jeito de você errar. Você vai ler o que está escrito aí e fazer o que eu coloquei ali para você, que eu pedi para você fazer, certo? Então, vamos lá? Ó, fórmula mínima ou fórmula empírica indica a menor proporção em números inteiros dos átomos de cada elemento na fórmula de uma substância. Galera, por exemplo, se eu tiver uma substância, vou até escrever no bate-papo aqui para os meninos que estão em casa, tá? Galera que está aqui. Imagina que eu tenho uma substância que a fórmula molecular dela seja C6H14. Coloquei no bate-papo para vocês aí de casa, tá? Beleza? Eu tenho uma molécula que a fórmula molecular dela é C6H14, tudo bem? Peço, qual é a fórmula mínima? Fórmula mínima é a menor proporção entre eles. Você concorda que eu poderia simplificar tudo por 2 aí, sim ou não? Pode, não pode? Se eu simplificasse tudo por 2, né? Então, ficaria o quê? C3H7. Tá aí no bate-papo para vocês aí de casa. Todo mundo concorda ou não? Então, C3H7 seria o quê? A fórmula mínima. Então, galera, o que é a fórmula mínima? É a menor proporção existente entre os átomos da molécula, tudo bem? Só que sempre esses valores têm que ser números o quê? Inteiros. Nunca podem ser números quebrados, tudo bem ou não? De boa? Então, se você tiver a fórmula molecular, é fácil de você chegar na fórmula mínima, não é? É só você simplificar, se tiver jeito de simplificar, beleza? Só que nem sempre ele vai te passar a fórmula molecular. Então, como é que você vai fazer para descobrir a fórmula mínima, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. É só você simplificar, é só você poder simplificar e ter esse mínimo aí possível, exatamente, tá? Beleza, Gabriel? Bem de boa, bem tranquilo mesmo, tá bom? Agora, se você não tem a fórmula molecular, como é que você vai descobrir a fórmula mínima? Aí eu passei passo a passo o que é para você fazer, ó. Por isso que eu tô falando, não tem erro, tá vendo? É só você fazer o que eu coloquei aí. Galera, primeiro passo. Você vai dividir a massa ou a porcentagem de cada elemento pelas suas massas molares. Então, vamos supor que o exercício fala assim, ó, um composto formado por 40% em massa de carbono, 10% em massa de hidrogênio e 50% em massa de oxigênio. Aí você vai pegar as porcentagens e dividir pelas massas molares. A massa molar é a massa da tabela periódica que eu tenho que te passar, certo? Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, tudo bem ou não? Beleza? Aí vai dar uma resposta, não vai? Aí você vai fazer o segundo passo. O que é o segundo passo? Você vai dividir todos os valores encontrados pelo menor valor entre eles. Então, por exemplo, você vai encontrar um valor para o carbono, para o hidrogênio e para o oxigênio, certo? Você vai dividir todos os valores encontrados pelo menor valor entre eles. Tudo bem ou não? Beleza? Aí vai dar uma resposta, não vai? Galera, se todos os valores encontrados forem inteiros, essa é a resposta do exercício. Agora, olha o terceiro passo. Caso algum valor encontrado não seja inteiro, pode acontecer de você achar algum valor quebrado, certo? É aí que você vai usar o terceiro passo. Então, o terceiro passo só vai ser utilizado se no final do segundo passo você não encontrar todos os valores inteiros, beleza? Aí, ó, caso algum valor encontrado não seja inteiro, multiplique todos eles pelo menor valor possível, até que todos tornem-se inteiros. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para você ver o tanto que é fácil seguir esses 3 passos aí, tudo bem ou não? Beleza? Então, vamos lá, galera, ó. Ó, a vitamina C, ela é formada por 40,92% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,5% de oxigênio. Tudo bem ou não? Alguém sabe qual é a fórmula da vitamina C? De cabeça? Não, né? Se eu soubesse, era fácil, não era? Que era só dividir para deixar o menor valor, não é isso? Mas eu não sei. Mas ele me passou as porcentagens, não passou?
Então, eu consigo fazer. Então, vou voltar lá no slide anterior. Qual que é o primeiro passo? Eu vou dividir a massa, ou a porcentagem de cada elemento, pelas suas massas molares. Ele não me passou a porcentagem, pessoal? Massa molar do carbono, lá da tabela periódica. Eu tenho que te passar. Vale quanto? Vale 12. Do hidrogênio, vale 1. Do oxigênio, 16, beleza? Eu sempre vou te passar isso, né? Então, vou colocar lá, ó. Carbono. A porcentagem que é 40,92, dividido pela massa molar, que é 12. Deu 3,41, tudo bem? Eu vou pegar a porcentagem do hidrogênio, que é 4,58, e vou dividir pela massa molar dele da tabela periódica, que é 1. 4,58 dividido por 1, 4,58, certo? E vou pegar a porcentagem do oxigênio, que é 54,5, e dividir pela massa molar dele lá da tabela periódica, que é 16. 54,5 dividido por 16, 3,4. Esse foi o primeiro passo. Tudo bem ou não, gente? Beleza? Qual é o segundo passo que está escrito lá no slide anterior? Você vai dividir todos os valores encontrados pelo menor valor entre eles. Galera, qual que é o menor valor que eu encontrei aí? Não foi 3,4? Então, eu vou pegar todos os valores encontrados e dividir pelo menor entre eles, ou seja, dividir por 3,4. Tudo bem ou não? Esse é o segundo passo que está escrito lá, beleza? Então, eu vou dividir todo mundo por 3,4, certo? Então, 3,41 dividido por 3,4 dá 1, né, gente? Aproximadamente 1, né? Porque é praticamente a mesma coisa, certo? Sem sofrimento aí, ó. 4,58 dividido por 3,4 dá 1,34, beleza? 3,4 dividido por 3,4 dá 1. Esse é o segundo passo. Alguém teve dúvida nele? Não? Então tá, jóia. Terceiro passo. Aí o que está escrito lá atrás? Caso algum valor encontrado não seja inteiro, opa, aconteceu isso, não aconteceu? Se todos fossem inteiros, já era a resposta, tudo bem ou não? Mas como pelo menos um não foi inteiro, aí eu preciso do terceiro passo. Galera, o que é o terceiro passo? Caso algum valor encontrado não seja inteiro, você vai multiplicar todos eles por um único valor, até que todos tornem-se inteiros. Então, eu tenho que focar aqui, ó. Eu tenho que focar no número quebrado, certo? Galera, se eu multiplicar isso aqui por 2, ele vai ficar inteiro? Não, né? Vai ficar 2,68. Não dá nem para arredondar, concorda comigo? Se eu multiplicar por 3, 1,34 vezes 3 dá 4,02. Galera, 4,0 dá para arredondar para 4, não dá? Você concorda comigo ou não? 4,02? Eu posso arredondar, não posso? Para 4? Certo? Então, 4,0, né? A primeira casa aí, 0. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou multiplicar todos eles por quanto? Pelo mesmo valor. Por 3, entendeu? Então, 1 vezes 3, 3. 1,34 vezes 3 dá 4,02, que é aproximadamente o quê? 4, certo ou não? E 1 vezes 3, 3. Essa é a fórmula mínima da vitamina C. Ou seja, C3H4O3. Viu, gente, que é só seguir os passos que eu te passei? Então, não tem erro. Primeiro passo, vai dividir a massa, a porcentagem, pelas massas molares de cada um. Segundo passo, vai pegar todos os valores encontrados e dividir pelo menor valor entre eles, que foi o que eu fiz de vermelho aí, certo? Aí eu tenho a resposta. Caso algum valor encontrado não seja inteiro, aí eu vou usar o terceiro passo, que é multiplicar todo mundo por um único valor, para que todo mundo fique inteiro, que é o passo que eu fiz aí de azul. Beleza? Todo mundo que está aqui, entendeu ou não? De boa? Deixa eu ver a galera de casa aqui. Isadora, fiz o exemplo aí, tá? Natália, não entendi porque 3. Já vou explicar de novo. Ingrid multiplicou por 3 para ficar inteira? Exatamente, tá? João, se eu posso arredondar sempre? Posso quando é muito próximo do número inteiro, né? Então, por exemplo, 1,34 deu 4,02, né? 4,0. Então, dá para arredondar. Se fosse 1,33 vezes 3 dá 3,99. Então, valores muito próximos assim, sem problema para arredondamento, tá?
Beleza? Deixa eu ver aqui. Se eu escolho o número para multiplicar, tem que ser o menor valor possível para que todos fiquem inteiros, tá? Tem que ser o menor valor possível para que todos fiquem inteiros, ok? Então, aqui, ó, por 2 não ia ficar inteiro. Por 3 não ficou? Então, por isso que eu escolhi o 3. Então, sempre você vai multiplicar pelo menor valor possível até que todos tornem-se inteiros, ok? Beleza? Que você multiplicou por 3, vou explicar aí de novo. Explico de novo sem problema. Vamos lá, gente. Então, ó, para quem ficou com dúvida aí, primeiro passo que eu escrevi lá no slide anterior, você vai pegar a porcentagem de cada um e dividir pela massa molar. Aí eu tenho que te passar a massa molar ou você vai olhar na tabela periódica, certo? Então, carbono, a massa molar é 12, né? Isso que eu peguei, 40,92 dividido por 12. A massa molar do hidrogênio é 1. 4,58 dividido por 1. A massa molar do oxigênio é 16. 54,5 dividido por 16. Esse é o primeiro passo. O que eu escrevi no segundo passo? Você vai dividir todos os valores encontrados pelo menor valor entre eles. Então, ó, achei 3,41, achei 4,58 e achei 3,4, certo? O menor valor não é 3,4? Então, eu vou dividir todo mundo, esse é o segundo passo, pelo menor valor entre eles. Então, ó, dividir todo mundo por 3,4, tá vendo? Então, 3,41 dividido por 3,4 deu 1. 4,58 dividido por 3,4 deu 1,34. 3,4 dividido por 3,4 deu 1. Beleza. Se todos os valores encontrados de vermelho fossem inteiros, eu tinha chegado na resposta. Mas um valor encontrado não está inteiro, certo? Aí, quando isso aconteceu, eu preciso do terceiro passo. O que é o terceiro passo? Caso algum valor encontrado não seja inteiro, você vai multiplicar todos eles pelo menor valor possível, para que todo mundo fique inteiro. Então, eu vou focar aqui, ó, no 1,34, né? Se eu multiplicar por 2, vai dar 2,68. Não vai ficar inteiro. Então, multiplicar por 2 não adianta. Se eu multiplicar por 3... dá 4,02, 4,0. Então, fica inteiro, né? Ok? Então, eu vou multiplicar todo mundo pelo menor valor possível para que todos fiquem inteiros, que nesse exemplo foi quanto? Foi 3. 1 vezes 3, 3. 1,34 vezes 3, 4. 1,3, 3. Então, qual é a resposta? C, 3. H, 4. O3. Essa é a fórmula mínima. Se alguém não entendeu, pode escrever de novo para mim. Deixa eu ver aqui, Júlia. Isso, Júlia, você sempre tem que procurar o menor valor. Certo? Sempre. Então, assim, na maioria das vezes é 2, 3, tudo bem? Às vezes 5, raramente vai ser um número maior do que isso, tá bom? Raramente vai ser um número maior do que isso, beleza? Tá? Então, geralmente, você vai multiplicar por 2, por 3 aí, 4, 5 no máximo, assim. Passado que isso pode acontecer? Pode. Mas você vai ver que é muito raro, tá bom? Galera, todo mundo que me perguntou aí sobre a questão do 3, tá? Entenderam ou não? Beleza. Tá, beleza. Joia, tranquilo. Qualquer dúvida, me pergunta aí, tá? Todo mundo tá aqui de boa? Então, tá bom. Então, vamos para o terceiro tipo de fórmula, que é a fórmula molecular, ok? Então, vamos lá. Galera, fórmula molecular é a fórmula da molécula, certo ou não? Né? Então, beleza.
indica a quantidade de átomos de cada elemento presente em uma substância. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu falo para você, se eu falo para você, qual é a fórmula molecular da água? Você vai falar para mim, H2O, não é? Você sabe que a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, não é? Então, tá, João. Você viu que eu passei para você um retângulo como se fosse uma fórmula, certo? É a única fórmulazinha que você vai ter que decorar aqui, ó. Galera, N vezes a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Ou N vezes a massa da fórmula mínima é igual à massa da fórmula molecular. É assim que você vai ler a fórmula. Você tem 2 fórmulas aqui em uma, certo? Então, de novo, N vezes a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Ou N vezes a massa da fórmula mínima é igual à massa da fórmula molecular, ok? O que é esse N? Galera, esse N é um fator que eu tenho que multiplicar a fórmula mínima para que eu chegue na fórmula molecular. Quer ver um exemplo? Vou colocar aqui no bate-papo, tá? Que aí quem está em casa consegue ver também. Imagina o seguinte, que eu tenho, né? A gente descobriu aí no exercício anterior, tá? Que a fórmula mínima da vitamina C é C3H4O3, né? Eu acabei de descobrir isso aí no slide anterior, tudo bem ou não? Beleza? Então, vou colocar aqui para quem está em casa ver. Fórmula mínima, beleza? E aí, se o exercício te fala, o exercício tem que te falar, tudo bem? Se o exercício te fala que a fórmula molecular da vitamina C é C6H8O6. Fórmula molecular, beleza? Galera, por qual fator, ou seja, por qual número eu multipliquei a fórmula mínima para chegar na fórmula molecular? Não foi por 2? Você concorda que eu multipliquei tudo por 2? Então, o número que eu multiplico a fórmula mínima para chegar na fórmula molecular é esse fator N aí da fórmula, tudo bem ou não? Todo mundo entendeu isso? O que é esse fator N? Galera que está em casa, entendeu? Certo? Então, esse é um exemplo. Ó. No slide anterior, eu descobri que a fórmula mínima da vitamina C é C3H4O3, certo? Eu estou te passando a informação que a fórmula molecular é C6H8O6. Beleza? Então, para eu sair da fórmula mínima e chegar na fórmula molecular, eu tive que multiplicar a fórmula mínima por quanto? Por 2, não foi? Então, olha a minha setinha aí. N vezes a fórmula mínima não dá a fórmula molecular? Então, se a fórmula mínima era C3H4O3, e se a fórmula molecular é C6H8O6, então eu tive que multiplicar a fórmula mínima por quanto? Por 2, não foi? Porque 2 vezes 3 carbonos deu 6 carbonos. 2 vezes 4 hidrogênios deu 8 hidrogênios. 2 vezes 3 oxigênios deu 6 oxigênios, certo? Então, esse N é um número que eu vou multiplicar a fórmula mínima para que eu chegue na fórmula molecular. João Pedro e Emanuel, vocês entenderam ou ainda não? Senão eu explico de novo, tem problema não. Não entendeu, Isadora? Então, eu vou explicar de novo, tá? Bruna, aí eu vou te explicar isso aí, tá? Que você me perguntou, tá bom? Então, para quem não entendeu, gente, espera aí. Pode, vai lá. Espera aí, só um pouquinho para quem não entendeu, vou ver se eu consigo explicar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui agora, tá, Clarice? Vamos lá. Para quem não entendeu, gente, olha só. Ó, a gente descobriu no exercício anterior, peguei o exercício anterior como exemplo, tá? Que a fórmula mínima era essa, que eu pus no bate-papo aí para vocês, certo ou não?
que é a fórmula mínima. Beleza? C3H4O6. E eu estou te passando uma informação. Você não tem que saber isso não, eu tenho que te passar, tá? Que é a fórmula molecular da vitamina C. É C3H4O3. Isso, obrigado. Isso aqui é a fórmula mínima, tá? Aí eu estou te passando a informação que a fórmula molecular da vitamina C é C6H8O6. Essa é a fórmula molecular, tá bom? Beleza? Galera, para eu sair da fórmula mínima e chegar na fórmula molecular, eu tive que multiplicar todo mundo por qual valor? De 3 para 6, você multiplicou por quanto? Não foi por 2? De 4 para 8, não foi por 2? De 3 para 6, não foi por 2? Então, qual é a fórmula que eu tinha colocado para vocês? N vezes a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, certo? Beleza? Se eu descobrir que a fórmula mínima, né, se eu tinha te passado que a fórmula mínima era C3H4O3. Então, N vezes C3H4O3 é igual à fórmula molecular, que eu também estou te passando. C6H8O6. Você concorda comigo, gente, que para eu chegar nessa resposta, eu tive que pegar a fórmula mínima e multiplicar por 2, sim ou não? Porque eu tinha 3 carbonos, passou para o dobro, dobrou. Eu tinha 4 hidrogênios, passou para 8, dobrou. Eu tinha 3 oxigênios, passou para 6, dobrou, não é? Então, eu descobri, com todas essas informações que eu te passei, que o N vale quanto? Que o N vale 2. Quem não tinha entendido por que meu N é 2, entendeu agora ou ainda não? Ótimo, beleza. Sempre, tá claro? Sempre ele tem que te passar 2 informações para chegar na terceira, tá bom? Sempre. Então, todo mundo entendeu, né? Ótimo, beleza. Então, eu vou voltar lá para o slide para te fazer o exercício, né? Aí eu vou responder... Quem que me perguntou aqui? Espera aí. Não dá para ver o nome de todo mundo. Hã? Não entendi. Bruna? Então, Bruna, eu vou te responder agora, que você me perguntou, tá? Beleza. Isadora, geralmente você vai ter que descobrir o N para depois chegar numa outra resposta aqui. Eu vou te mostrar o exemplo, como é que geralmente cai, tá? Porque eu multipliquei por 2 se os números já estavam inteiros. Júlia, a única coisa que eu fiz aqui foi para descobrir o N. Só para isso, não é que eu tenho que multiplicar, não é isso não. Eu só quero te falar o seguinte, se eu tenho a fórmula mínima e se eu tenho a fórmula molecular, eu consigo descobrir o N. Você entendeu que eu consigo descobrir o N se eu tiver as duas fórmulas, sim ou não? Então, beleza. Então, é isso, tá? Agora eu vou te mostrar como é que você vai trabalhar com todas essas informações que eu passei para você. Só queria que você descobrisse, entendesse como é que eu faço para descobrir o N, tá bom? Então, beleza. Agora eu vou voltar lá no slide, tá? Para todo mundo. Então, vamos lá. Para a galera que está aqui e para a galera que está em casa. E é isso aí, gente. Se está com dúvida, tem que me perguntar, tá? Não fica com dúvida, não. Muito bom vocês terem perguntado aí, viu? Então, beleza. Vamos lá. Galera, olha só. Eu tenho uma molécula, tá? Que ela é formada por 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio, certo? E eu estou te passando mais uma informação. A massa molar dela é 180 gramas por mol, certo? Qual é a fórmula molecular desse composto? Alguém sabe de cabeça?
Não, né? Então eu vou fazer meus cálculos, tudo bem? Galera, para eu jogar na fórmula aqui, eu preciso da fórmula mínima, não preciso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a fórmula mínima, pode ser? Que é o que a gente acabou de aprender, certo ou não? Que são aqueles 3 passos que eu passei, tudo bem? Então, o que é o primeiro passo? Você vai pegar a porcentagem de cada um e dividir pela sua massa molar, certo? O carbono é 12, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1, tudo bem ou não? De boa? Então, primeiro passo, tá lá, ó. Carbono, porcentagem dele que é 40, dividido pela massa molar que é 12, deu 3,33, tudo bem? Porcentagem do hidrogênio, que é 6,67, dividido pela massa molar dele que é 1, deu 6,67. Porcentagem do oxigênio, que é 53,33, dividido pela massa molar dele que é 16, deu 3,33, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou descobrindo a fórmula mínima primeiro, tá? O que é o segundo passo que eu escrevi para você? Você vai dividir todos os valores encontrados pelo menor valor entre eles. Galera, o menor valor encontrado foi 3,33? Eu vou dividir todo mundo por 3,33, certo? 3,33 dividido por 3,33 dá 1, certo? 6,67 dividido por 3,33 dá quanto? Dá 2, não dá? 3,33 dividido por 3,33 dá 1, tudo bem ou não? Lembra, o terceiro passo eu só vou fazer caso algum valor encontrado não seja inteiro. Todos não foram inteiros? Então, zerou. Eu descobri a fórmula mínima, não descobri? Qual é a fórmula mínima? CH2O. Todo mundo concorda ou não? Todo mundo está aqui, entendeu? Galera de casa, todo mundo entendeu a fórmula mínima que eu descobri? Eu descobri a fórmula mínima. Ótimo, beleza. Só que eu quero a fórmula molecular, tá? Agora eu vou calcular a fórmula molecular, tá? Então vamos lá. Então, fórmula mínima CH2O, né? Ó, eu vou voltar aqui no slide anterior. N vezes a massa da fórmula mínima é igual à massa da fórmula molecular, certo? Galera, a massa da molécula, né, a massa total é 180 gramas, tudo bem ou não? Então, eu tenho a massa da fórmula molecular. Alguém sabe qual é o valor de N? Eu não sei, alguém sabe? Não. Mas a massa da fórmula mínima eu consigo descobrir, não consigo? Vamos lá? Ó. Galera, qual é a massa do carbono? Qual é a massa do carbono? O carbono pesa 12 na tabela periódica? Então, 12. O hidrogênio pesa 1? Vezes 2 dá 2, não dá? O oxigênio pesa 16? 12 mais 2 mais 16 dá 30, certo? Então, a massa da fórmula mínima deu 30. Todo mundo entendeu de onde que apareceu esse 30 aí? Beleza? Então, ó, a fórmula é essa, não é? A gente tem o N? Não temos. Nós temos a massa da fórmula mínima? Temos, a gente não acabou de calcular que é 30? O exercício não passou a massa da fórmula molecular, que é 180? Eu descubro o N aqui, não descubro? N vezes 30 deu quanto? 180. N deu 6. Beleza ou não? Então, galera, portanto, N que é 6, vezes a fórmula mínima, que é CH2O, não dá a fórmula molecular? 6 vezes CH2O dá a fórmula molecular. 6 vezes um carbono, 6 carbonos. 6 vezes 2 hidrogênios, 12 hidrogênios. 6 vezes um oxigênio, 6 oxigênios. Qual é a fórmula da molécula? C6H12O6, a famosa glicose. Quem está aqui na sala, tem alguém que não entendeu o que eu fiz? Algum pedaço aí ou não? Tem alguém que ficou perdido em alguma partezinha aí? Todo mundo entendeu, gente? Então, você viu? Descobriu a fórmula mínima. Aí eu posso trabalhar com a massa da fórmula mínima e a massa da molécula, certo ou não? Se eu descobrir o N, eu descubro qual é a fórmula molecular, beleza? Que boa. Galera que está em casa, então deixa eu responder vocês aí, tá? Pode ir perguntando aí no bate-papo ou pelo microfone.
Como que deu 30 gramas por mol? Isadora, a fórmula mínima a gente descobriu, CH2O, certo? Aí, as massas molares de cada elemento. Eu tenho que te passar ou você olha na tabela periódica. O carbono pesa 12, tem um carbono só. Cada hidrogênio não pesa 1? 1 vezes 2 dá 2, né? Então, 12 mais 2 dá 14, certo? E qual é a massa molar do oxigênio? É 16? 14 mais 16, 30. Então, a massa da fórmula mínima é igual a 30 gramas por mol. Entendeu de onde que apareceu 30? Beleza, ótimo. Clarice, por que eu igualei a 180? O exercício passou para mim, ó, vou voltar lá rapidão, tá? Ó, o exercício passou para mim, tá vendo? Que a massa, né, molar é 180 gramas por mol. Então, massa molecular e massa molar, o valor é o mesmo, só muda a unidade, certo? Tá? Então, se a massa da molécula é 180, então por isso que eu substituí por 180. Por isso que eu igualei a 180, entendeu ou não? Senão eu explico de novo, não tem problema não. Beleza. Entendeu, né, Luca? Ótimo. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida aí? Mais alguém não entendeu alguma coisa? Ô, professor. Ah, tá. Então, até o N igual a 6, você entendeu, cara. Até aqui, você entendeu. Beleza. Olha aqui, a minha fórmula eu posso usar para massa ou para as fórmulas. Então, ó, N, que eu descobri que é 6, vezes a fórmula mínima, que eu descobri que era CH2O. Então, 6 vezes CH2O é igual a fórmula molecular, certo? Eu não tenho um carbono? 6 vezes um carbono dá 6 carbonos. 6 vezes 2 hidrogênios dá 12 hidrogênios. 6 vezes um oxigênio dá 6 oxigênios. Então, a fórmula molecular C6H12O6. Certo? Então, esse fator N, isso, você vai multiplicar os átomos da fórmula mínima, beleza? De nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza, meus jovens. Deixa eu ver. Não, a massa da fórmula mínima, Maria Eduarda, deu 30. Aí o N não deu 6, né? Então, ó, através a massa da fórmula mínima deu 30, e a massa da fórmula molecular, o exercício me passou que é 180. Por isso que meu N deu 6, certo? Isso, a massa da fórmula molecular, se você calcular, tem que dar 180, exatamente. Não precisa de você calcular, mas se você quiser calcular, você vai ver que vai dar 180, tá bom? De boa? Galera, então é isso, tá? Aí eu vou colocar na plataforma, tá? Hoje ou amanhã, a listinha desse assunto, tá bom? E a gente vai conversando aí, beleza? Valeu, galera, um abraço, até semana que vem. Falou!